Mineração contamina águas dos principais rios do Brasil. Queimadas devastam fauna e flora em várias regiões do país. O Brasil registra recorde histórico de desmatamento. Manual de sobrevivência. Oi gente, eu sou a Gabi Brasília, ativista socioambiental, e esse é o Manual de Sobrevivência, um podcast da Rádio Brasil de Fato que desde o primeiro episódio buscou olhar de frente para a crise climática e entender o que realmente está em jogo. Hoje a gente chega ao 8º e último programa dessa temporada. Olá pessoal, eu sou Juliano Medeiros, historiador, cientista político, diretor do Instituto Futuro, e ao longo dessa série tive aqui ao lado da Gabi falando sobre tudo: energia, soberania alimentar, floresta, água, racismo ambiental, reforma agrária, sempre tentando fazer as conexões que muitas vezes ficam de fora do noticiário e da política oficial. É isso, e no episódio de hoje a gente divide em 2 temas que escancaram as contradições do momento que a gente está vivendo. Primeiro, a ofensiva do petróleo na Amazônia, com novos blocos sendo liberados, mesmo com alertas de pesquisadores, comunidades e órgãos ambientais. Depois, a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que o Brasil começa a sediar essa semana. Mas ainda sem saber que país quer apresentar para o mundo. Porque, vamos combinar, né, Gabi? É difícil liderar a transição climática abrindo uma nova frente de exploração dos combustíveis fósseis numa das regiões mais sensíveis do planeta. A conta simplesmente não fecha. E mais do que isso, ela expõe um conflito entre o que o Brasil diz e o que o Brasil faz. E para ajudar a gente a entender o tamanho dessa encruzilhada, a gente recebe hoje Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é política ambiental no Brasil. Sueli, muito obrigado por topar estar com a gente aqui nesse último episódio do Manual de Sobrevivência. E para começar esse papo, eu já queria te pedir um panorama amplo e direto. O que significa explorar petróleo na foz do Amazonas em pleno 2025? Quais são os impactos reais disso para o clima, para as populações locais e principalmente para a imagem do Brasil? Bem-vinda, Sueli. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje e o tema é excelente. Quando nós falamos da decisão governamental de expansão da produção de petróleo no país, nós estamos enfrentando, na verdade, colocando o foco na principal contradição da política ambiental do governo Lula III. O governo Lula III ele tem um esforço de reconstrução da governança ambiental, da governança climática. Tem problemas, tem dificuldades que são esperadas, né? Pegou o governo em situação de terra arrasada nessa área de políticas públicas, mas a área de energia realmente ela é muito contraditória com tudo isso, essa decisão vai muito além da Petrobras ou do ministro das Minas e Energia, ela perpassa todo o governo de fato, com exceção provavelmente apenas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Ministério dos Povos Indígenas, mas o restante, ninguém está contestando essa decisão, né? A expansão de petróleo no país está sendo colocada como solução para problemas sociais, e isso não é verdade, né? O Brasil já é um grande produtor de petróleo, nós somos o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com 3.400.000 barris dia, isso é muita coisa. Sim. Nós produzimos mais petróleo do que a Noruega, do que o Kuwait, só que o governo está com vontade de chegar lá no 4º, 5º lugar, quer competir com a Arábia Saudita em plena crise climática, né? E para piorar a situação, está escolhendo o caminho de abrir novas fronteiras exploratórias, a margem equatorial com destaque, principalmente a bacia sedimentar da Foz do Amazonas. A margem equatorial tem 5 bacias sedimentares, a Foz do Amazonas aqui está na costa do Amapá e Pará, mais próxima da Guiana Francesa. Depois tem a bacia do Pará-Maranhão, depois bacia de Barreirinhas, Ceará e Potiguar. O foco principalmente da Petrobras tem sido a bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Ela não se confunde
com a foz em si, a foz, o fenômeno geográfico, né, do rio Amazonas, jogando uma quantidade enorme de sedimentos no mar. Não tem nada no mundo parecido, um rio que jogue tantos sedimentos. Então é uma área ímpar do ponto de vista biológico, né? E foi uma coisa boa, né? Só para quem está nos ouvindo aqui, são sedimentos do bem, né? Sim, e entender a biodiversidade da região. Nós estamos lá, um grande sistema recifal, em grande profundidade, é um tipo de ecossistema único que foi pouquíssimo estudado ainda no caso brasileiro, e pertinho do Bloco 59, que está dando toda essa gritaria. Então a Petrobras ela elegeu a Foz do Amazonas como área prioritária. Ela detém o Bloco 59, que é o que ficou famoso. Ficou famoso, gente, porque é o bloco cujo licenciamento ambiental está mais adiantado para a perfuração no IBAMA. É por isso. Ele vai funcionar como uma espécie de porteira, abertura de porteira para facilitar o licenciamento dos demais blocos. Claro. Porque eles nem têm certeza se tem petróleo lá. E se tiver petróleo, muitas vezes o óleo não está em condições de futura produção. A produção de petróleo sempre é uma atividade de risco em qualquer lugar do mundo. Mas por que tanta insistência no Bloco 59? Porque ele vai abrir a porteira e vai ser difícil que o IBAMA negue outras em situação similar, né? E nós temos aí um campo aberto para realmente transformar a bacia sedimentar da Foz do Amazonas numa área de intensa exploração. A Petrobras, no caso do Bloco 59, ele era da BP, e a Petrobras adquiriu o controle. Quando eu estava na presidência do IBAMA, em 2018, eu neguei licença de perfuração para 5 blocos do lado do 59, para a empresa Total. Mas é do lado mesmo, é muito próximo. Pelas mesmas razões pelas quais o presidente atual do IBAMA negou em 2023. Exatamente, né? Razões técnicas, né? Só que na época a Total fez pedido de reconsideração e eu neguei de novo, né? Olha. Não demorei muito para responder, não. Que é uma multinacional, para quem está nos ouvindo, é uma multinacional francesa, né? Total. Isso. Depois, o próprio Bloco 59 ficou na mão da BP, que é a British Petroleum, empresa britânica. Sim. Portanto, é importante isso para quem está nos ouvindo, porque tem toda uma série de mitos que a gente vai explorar no programa de hoje, mas um deles é de que o petróleo é muito importante para a Petrobras. Só que nem todos os blocos, aliás, parte considerável dos blocos que foram arrematados no último leilão ficaram na mão de empresas estrangeiras, né, Sueli? A Petrobras mesmo adquiriu 10 blocos na Foz do Amazonas, na bacia sedimentar da Foz, em consórcio com a Exxon. É comum isso, fazer consórcio, depois elas mudam a quantidade de investimento de cada empresa e vão mudando qual empresa está sob controle. Elas têm articulações entre elas, né, entre as petroleiras. E vai tomando a região. E vai tomando e meio que reservando a região para futuras explorações. Eu acho que tem uma coisa importante que é o cronograma. O cronograma não bate, né? Nós estamos em plena crise climática. 2024 foi o ano mais quente já desde que se tem registro, né, de temperaturas. Nós já estouramos 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais preconizado pelo Acordo de Paris. Ano passado foi 1,55. Tem organizações que botam 1,6 ano passado. Então, já chegamos, já gastamos o orçamento de carbono, claro, né, na verdade. A meta era chegar a 1,5 grau até 2030, né? Quer dizer, tentar evitar chegar até 1,5 grau até 2030, nós chegamos em 24. Ou para sempre, porque aí você não poderia, em 2030, não poderia deixar isso aumentar, né? E nós já estouramos, né? A realidade realmente é muito crítica e essa decisão de expansão de petróleo, no caso brasileiro, se você coloca assim, na ponta do lápis o cronograma, não fecha, né? Então, vamos dizer que eles furem, achem petróleo. Esse petróleo está em condições de futura produção, né? Até eles começarem a produzir é 1 década. E ainda vai ter uma licença de produção no IBAMA, né? E esse bloco, aquela região específica, é uma região com fortes correntes. Tudo o que for ser colocado lá vai ser projetado e fabricado para a região, porque senão não vai funcionar.
A Petrobras não está acostumada a lidar com blocos com correntes tão fortes. Tem um caso, inclusive, de uma plataforma que foi instalada na região e que foi levada pelo mar, né? Foi uma sonda, sonda. eu acho que da própria Petrobras, eles perfuraram vários anos atrás em águas rasas e não encontraram petróleo. Mas a aposta deles é que vai ter muito petróleo em águas profundas, tanto que eles chamam esse projeto de expansão da produção na Foz de Amapá Águas Profundas. Se você olhar nos documentos da Petrobras, o nome do projeto é esse. Então tem uma aposta, porque seria uma região similar à região, a área da Guiana e do Suriname, porque a Guiana Francesa ela não explora petróleo hoje. É importante trazer isso, porque né? eles falam como se fosse um tubinho Sim, que a Guiana sim. Francesa está puxando o petróleo que é nosso, né? Sim. Isso não existe, porque tem uma legislação francesa aí que restringe bastante a exploração de petróleo. Então Por não questões é climáticas, né, inclusive. isso, é uma legislação da França já tem alguns anos. Olha. E o pessoal, quando vai fazer a campanha, a narrativa pela exploração, coloca como se fosse do vizinho, não é bem do vizinho, tem que pular a Guiana Francesa, né? Mas assim, o que eles imaginam é que pelas características da região, o potencial é grande, tem pesquisas sísmicas que já foram feitas, mas é sempre uma incógnita. A Petrobras reconhece isso, né? Eles têm primeiro que confirmar que tem petróleo. Nunca viabilizaram, na verdade, não foi só a Petrobras, nunca se viabilizou a realização de uma avaliação ambiental de área sedimentar na bacia, que teria sido importante. Na avaliação ambiental de área sedimentar, uma sigla horrível, né? AAAS. Sim. 3 As e S, né? Ela existe já há muito tempo assim, no nosso ordenamento, existe uma instrução normativa que regula. Ela não é feita pela empresa, ela é feita pelo governo, Ministério das Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente, juntos, e você mapeia na bacia sedimentar as áreas aptas à produção de petróleo, não aptas, e as que ficam em moratórias. Tem que estudar aquele sistema recifal, por enquanto não bota nos leilões. E a gente nunca aplicou isso direito. Olha. E o Brasil não aplica isso e acaba arrumando rolo, acaba dando tiro no pé, né? Não quer fazer para não atrapalhar a exploração de petróleo, mas como não tem avaliação, isso dificulta o licenciamento. Então, na verdade, é uma coisa mal resolvida. Eu acho que se tivessem investido nesse tipo de estudo e com mapeamento, porque na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, por exemplo, poderia ter áreas aptas e não aptas, né? Sim. E nós não fazemos e acabamos assim complicando a própria viabilidade da exploração. De qualquer forma, é importante dizer, o Brasil ele não precisa dessa expansão para a sua demanda interna, não precisa. A gente exporta um pouco mais de 50% do petróleo que a gente produz. Essa expansão é para exportação. E petróleo dá dinheiro, mas não traz justiça social. O Brasil exporta petróleo, produz petróleo há bastante tempo, e as regiões tradicionais petroleiras, elas têm dinheiro, mas não equidade social. Não chega na ponta, Nossa, né? tem um estudo, inclusive, que foi publicado no InfoAmazônia, do jornalista Léo Atos, que envolve toda uma pesquisa, e ele mapeia os cenários de consumo, de exportação de petróleo, se aumentar, se diminuir, em que situação que a gente ficaria sem petróleo. E é muito interessante porque até no pior cenário, se as exportações aumentarem, o consumo aumentar, a expectativa é do nosso petróleo terminar entre 32 e 33 se o Brasil não cumprir com as metas do Acordo de Paris. Então, se a intenção já não é cumprir com os próprios compromissos, aí ok se preocupar. Mas se você se disponibilizou, né, se comprometeu com isso, não tem com o que se preocupar. Isso já mostra uma contradição política desses acordos, das negociações. E aí eu queria muito perguntar... como você já teve nessa posição do IBAMA, que é uma posição incrível, eu sou muito sua fã, sou suspeita. Mas como que você enxerga essas falas, esses posicionamentos do presidente Lula em apontar para o IBAMA de forma política, né? De apontar como se o IBAMA estivesse indo contra o desenvolvimento do Brasil, como se ele estivesse
impedindo a população ali da região de melhorar, se desenvolver e contribuindo até com algumas narrativas da direita, uma coisa bem complexa. Bom, a decisão sobre as licenças ambientais tem que ser eminentemente técnica, né? Sim. E a equipe de licenciamento do IBAMA, ela é extremamente preparada do ponto de vista técnico. Ela está acostumada a lidar com processos desse tipo. Eu tenho um número desde 2007 até agora. O IBAMA já concedeu mais de 2.000 licenças de perfuração iguaizinhas essa do Bloco 59. Porque tudo o que acontece no mar, no offshore, é licença IBAMA. Então, tudo que as petroleiras estão fazendo no mar, o IBAMA que concedeu 30% das licenças do IBAMA são para petróleo e gás. A Petrobras é uma das principais clientes do IBAMA, tem licença toda hora, né? Qual é a diferença agora? Assim, bom, nós estamos numa área sensível, mas é uma área nova, é uma nova fronteira, não é tão simples e é uma área muito sensível. E a dificuldade, principalmente, é na modelagem de acidentes, porque é uma região com correntes muito fortes, né? Tem também questões relacionadas à população local. Se parte do óleo, em caso de acidentes, voltar para a nossa costa, a maior parte iria para a Guiana Francesa e Caribe. Internacional. Menos de meio-dia, o óleo já estaria levado pelas correntes para a Guiana Francesa. Tem até uma questão internacional aí, né? Sim, teve um experimento que foi feito pelo Greenpeace, se eu não me engano, né? Que foram colocadas no mar algumas sondas, né? Algumas boias, para ver para onde que elas iam, porque tinha num desses estudos um desenho, uma modelagem, como você mencionou, né? Um estudo que mostrava que toda o óleo iria para outros países, como se não fosse um problema, né? Imagina você encher de óleo as praias das Bahamas, por exemplo, porque... né? Mas, independente disso, algumas dessas boias voltaram para a costa brasileira. E a costa, porque tem correntes de vários níveis na região. E tem correntes mais profundas que levariam para a nossa costa. Aquela costa é uma região de manguezais enormes, muito extensos, totalmente preservados. Os manguezais têm uma importância ecológica não só como berçário da vida marinha, mas também para o sequestro de carbono. Do ponto de vista ambiental, eles são até mais eficientes do que a floresta tropical, né? E lá tem população indígena e tem quilombolas também na região. Então, nada disso está estudado direito, porque o pressuposto é que, em caso de acidentes, que são raros, mas ocorrem, né? Mais de 700 acidentes, claro que de pequena escala, no ano passado, não foi isso? É isso. Pequenos, né? Mas qualquer coisa maior, você está no meio de uma área pouco estudada, nós não sabemos o impacto sobre o sistema recifal, não sabemos o quanto que vai de óleo para a costa brasileira, né? O que se aponta é que tem muitas indefinições técnicas que seriam necessárias antes de você realmente conceder licença. Eu confio muito, em geral, na equipe do IBAMA, mas a pressão política está assim, enorme, muito forte, e tem influenciado, inclusive, as discussões no Congresso Nacional na lei do licenciamento, né? A licença ambiental especial, que vem de uma emenda do presidente do Senado, ela teve nas suas discussões a questão de facilitar não só os empreendimentos ligados ao petróleo, mas os empreendimentos ligados ao petróleo estiveram, sim, nos debates, né? Essa lei ambiental especial, ela torna mais fácil os projetos considerados estratégicos pelo governo, né? E esse conceito de estratégico é bem seria o Conselho de Governo, né? Que fixaria a lista, encaminharia para decreto do presidente. Mais governos, né, que a gente vai ter por aí também. Eu, pessoalmente, acho que você pode admitir priorização de empreendimentos governamentais. Na prática, isso ocorre. Eu lembro quando eu estava no IBAMA, tinha um papel com as prioridades da Casa Civil, e a gente olhava as prioridades da Casa Civil. Estava né? colado lá no gabinete do IBAMA. Mas, assim, o problema não é priorizar, o problema é mudar o rito. Sim. Porque os empreendimentos complexos, você não pode facilitar. Eu acho, inclusive, que é inconstitucional. Eu acho que, pelo artigo 170 da Constituição, que está nos princípios da ordem econômica da nossa Constituição, ele bota a proteção do meio ambiente.
e fala em tratamento diferenciado para produtos e serviços conforme o impacto ambiental. Nós estamos fazendo o contrário. Assim, nós estamos facilitando com esse tipo de licença nova, nós estamos facilitando empreendimentos complexos. Você pode facilitar empreendimentos simples e não os complexos, né? Então, inclusive, eu acho que se permanecer mesmo isso na futura lei, a tendência é judicialização. O Sueli tem ainda enfrentando esses mitos que envolvem a exploração de petróleo, você mencionou um pouco rapidamente, mas queria que você explorasse um pouco mais o tema das desigualdades sociais, porque um dos grandes argumentos é que a gente precisa dos recursos oriundos da exploração do petróleo para financiar a transição, né? Aliás, transição essa que não está acontecendo no Brasil. Menos de 1% da renda petroleira em 2024 foi destinado para políticas ou pesquisa ou desenvolvimento de novas tecnologias para a transição energética. Então não está tendo transição na prática com o dinheiro que vem do petróleo. Então a promessa é, não, mas com esse dinheiro virá. O dinheiro que vai ser daqui 10 anos, né, caso dê tudo certo, não haja nenhum acidente, tudo isso que você já mencionou aqui, essa grana viria para financiar a transição. Mas tem uma grande expectativa no Amapá, né? Você já foi ao Amapá, eu também, quer dizer, a gente sabe que é um estado pobre, um estado com muitas desigualdades sociais, é um dos estados mais pobres do país, menos desenvolvidos economicamente. Então há uma grande expectativa, e é com essa expectativa que o presidente do Senado mobilizou para poder aprovar o licenciamento estratégico especial no PL da devastação e tem feito muita política com isso junto com o ministro de Minas e Energia. O que eu quero te perguntar é, onde houve a exploração do petróleo, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que concentra 80% dos royalties do petróleo no Brasil, o quanto que desse dinheiro chega na ponta? Porque a expectativa do povo do Amapá, e essa é uma das promessas, inclusive, do presidente Lula, é que não, com essa exploração nós vamos poder combater a desigualdade no Amapá. Isso vai acontecer? Se não, por que não vai? Porque o royalty não chega por quê? Explica um pouquinho pra gente esse mito do desenvolvimento petroleiro no Brasil. Bom, o petróleo gera dinheiro, mas ele não traz distribuição de renda. Isso é bem claro na nossa experiência. Na verdade, a renda em termos de royalties, ela está bastante concentrada no Rio de Janeiro e em alguns municípios, né? Nesses municípios, nós conseguimos identificar obras, nós até vemos alguma coisa, mas tem incoerências graves. Por exemplo, municípios que recebem uma quantidade enorme de royalties, você vai ver o tratamento de esgoto e ele não trata nada. Nossa. Nem coleta, né? Nem coleta direito, né? Então, tem questionamentos. O próprio Tribunal de Contas da União publicou uma decisão chamando o governo a controlar melhor o direcionamento da renda petroleira. Mas é importante dizer, nós realmente temos que direcionar mais recursos para empreendimentos sociais, para empreendimentos ambientais, mas não dá para justificar a expansão da produção petroleira com base na transição energética. O dinheiro tem que ser do que está aberto hoje, do que está sendo explorado hoje. Você justificar a expansão da produção petroleira para a transição energética é uma contradição nos próprios termos. Sim. Porque com a expansão do petróleo, você vai estar piorando o problema que a transição energética precisa corrigir. Então, você vai estar sempre tendo um problema maior para resolver. Eu costumo falar que fere a lei da lógica, né? Não é uma lei do ponto de vista jurídico, é a lei da lógica. Se a finalidade da transição energética é a descarbonização, você vai estar carbonizando cada vez mais para poder gerar dinheiro para descarbonização, mas teu problema vai estar sempre pior. Centavos, né? É um pouco assim, eu provocar uma guerra para conseguir a paz, sabe? Assim, para mim não faz sentido algum. Eu estou falando de novas fronteiras exploratórias. Isso pega toda a Foz do Amazonas, toda a margem equatorial e pega também, nós estamos prestando pouca atenção nisso, a bacia de Pelotas lá embaixo, que é uma área de interesse da Petrobras, ela tem adquirido blocos lá e tem alguns especialistas que acreditam que a bacia de Pelotas
pode ter mais petróleo ainda do que a margem equatorial. Olha só. Mas nada disso, gente, fecha no cronograma. Eu vou voltar nesse tema, porque nós estamos em 2025. Vamos dizer, no bloco 59, se der tudo certo, vamos dizer que eles comecem a produzir e gerar royalties em 2035. Né? Mas vamos pegar um bloco do leilão agora de junho. Quando que ele vai estar no mesmo estágio de licenciamento do bloco de 59? Daqui 5, 6 anos, se for tudo bem. Né? Se não colocarem licença ambiental especial em tudo para resolver em um ano, né? Fast track. Fast track, né? No rito normal, daqui 5, 6 anos. Depois para produzir, mais 10 anos. Vamos dizer, então mais 15 anos. Quando cada um desses das plataformas que vão estar nesses blocos, cada uma das plataformas tem vida útil de uns 30 anos. Aí a pergunta é assim, nós vamos estar produzindo petróleo até quando? Até o final do século? Até o final dos tempos. Qualquer Até ideia. Essa é a questão. Mas essa é outra questão também. Não sei se a Gabi também já deve ter visto esses números, né? Que é outro mito também que me parece, porque você está dizendo, é que vai acabar o petróleo no Brasil. Não, tem que explorar porque o Brasil vai perder a sua autossuficiência em 10 anos, em 12 anos. Tem muita gente falando isso por aí. Isso não é verdade, Sim, então. sim. Se ele gerenciar o petróleo para que seja usado para sua demanda interna, não é verdade. Porque a gente exporta metade do que a gente produz, né? Mas mesmo assim, o petróleo que é exportado, ele vai ser queimado em algum lugar e vai contribuir para o aquecimento global. Não Em tem algum lugar do fronteira. norte global. Não tem fronteira na atmosfera, Ele né? não entra nas nossas contas de cumprimento da NDC, Claro. mas ele vai ser queimado em algum lugar. É muito engraçado essa ideia de que a crise climática vai respeitar só o território brasileiro e não vai... Isso. A gente tem petróleo para nossa demanda interna, nós temos, na verdade, que gerenciar as áreas, estrategicamente as áreas já abertas. A Petrobras e outras petroleiras estão descobrindo petróleo lá no pré-sal da Bacia de Santos, na frente lá da cidade de Santos, lá no Rio de Janeiro, né? Gente, gerencia áreas já abertas. Eu não estou dizendo que esses estados têm que ser punidos com mais poluição, não é isso, mas não abram novas fronteiras, porque você vai estar sempre piorando a situação, né? E o Brasil tem potencial para continuar explorando estrategicamente as áreas já abertas. Nós temos que ter um cronograma de descarbonização, nós temos que transformar a Petrobras muito mais do que uma petroleira, numa empresa de energia que mexa com diferentes fontes. A Petrobras é uma empresa com uma expertise admirável, e ela está muito assim, os brasileiros têm orgulho da Petrobras, eu também tenho, é uma empresa com uma tecnologia enorme, né? Sim. Ela tem que se voltar para um olhar para a questão energética e liderar pesquisas e novos investimentos nessa área. O petróleo tem que ter um cronograma de queda ao longo dos anos, olhando a demanda. A própria Agência Internacional de Energia, que não é o Greenpeace, fala que a demanda do petróleo no mundo começa a cair a partir de 2030. Não é uma ONG que está falando. Claro. Sim, né? sim. Então, nós estamos com essa proposta de expansão com um timing de investimento que a gente pode estar optando até economicamente por uma fria, porque o mercado vai cair. Vai cair se a gente quiser controlar a temperatura global. Se a gente não quiser tostar e cozinhar, né, o mercado tem que cair. Né? É inviável até economicamente, né? É isso. Tem uma questão ainda que eu aprendi estudando essa questão de transição energética dentro da área e eu não fazia ideia, que são as diferenças da exploração por concessão, né, e por partilha do leilão, né? Então, no caso do pré-sal, para quem está ouvindo a gente, no caso dos leilões do pré-sal, as empresas ainda têm que trazer uma contribuição para o Brasil, né? Por estar aqui. Agora, no caso da Foz do Amazonas, o dinheiro e o óleo todinho vai para não sabe onde, né? Também vai para fora. Até vai para os acionistas da Petrobras também. Pois é. Mas que recebem dividendos toda hora, né? Sim. Em valores bem estratosféricos. Onde o governo é um dos acionistas, vamos deixar bem claro, porque tem gente que acha que a Petrobras, infelizmente não é o caso, que a Petrobras é uma empresa do governo, que o governo controla, né, ou recebe 100% dos lucros da Petrobras. Não é assim. Não né, é verdade. Sim. Não é verdade. Pessoal, a gente vai aqui faz um rápido intervalo, mas antes...
Anunciando que se você quer saber mais sobre temas climáticos, sobre saídas para enfrentar a crise climática, além de assistir os outros episódios no Manual de Sobrevivência, você também pode acessar o site da Rádio Brasil de Fato e do Jornal Brasil de Fato, brasildefato.com.br, uma mídia a serviço da transição climática e em defesa de um outro modelo produtivo. Então você pode acessar o www.brasildefato.com.br e ter mais informações sobre este e outros temas. Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA. A gente vai mudar um pouquinho de assunto e começar a falar agora especificamente sobre a COP. A COP acontece em Belém do Pará, primeira vez que acontece numa capital da Amazônia. Depois de várias edições realizadas em países não democráticos e, portanto, sem a participação da sociedade civil, com uma grande expectativa, né, portanto, a partir dessa participação que a COP produza resultados, mas a gente teve nas últimas edições da COP muita frustração. Se debateu o financiamento climático, se debateu políticas de adaptação e mitigação, e os resultados não são bons. Essa COP ela acontece exatamente no momento em que os países apresentam mais uma vez os seus compromissos, as suas metas, ou, para quem já ouviu aqui outros episódios do Manual de Sobrevivência, as suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que é aqueles percentuais, aqueles esforços que cada país faz para alcançar os percentuais de redução de gases de efeito estufa. O Brasil apresentou suas metas, essas metas foram compreendidas como insuficientes por boa parte do movimento socioambiental brasileiro, mas eu queria, antes de falar sobre o Brasil especificamente, te ouvir sobre as expectativas em relação a essa COP. 10 anos do Acordo de Paris, 5 anos já das metas que foram apresentadas lá atrás, o livro de regras do Acordo de Paris mais ou menos consolidado, né, completo, digamos assim, era para estar funcionando o Acordo de Paris e parece que não está. Qual é a expectativa de uma COP na Amazônia 10 anos depois do Acordo de Paris? Bom, é bom usar essa expressão, né? COP na Amazônia, não sobre a Amazônia. É importante que as pessoas entendam, né? Existe uma parte formal da diplomacia que ocorre independentemente do país que está sediando, né? E essa vai gerar uma série de documentos, a gente já até lista quais são os previstos, mas a parte oficial gera documentos em que os signatários do Acordo de Paris se responsabilizam, se comprometem com determinadas medidas na área climática. Existe toda uma movimentação da COP que é fora dessa parte oficial e que eu considero bastante importante. E aí o fato de ser na Amazônia pode ajudar bastante a movimentação na Cúpula dos Povos, nos eventos paralelos. E eu, pessoalmente, entendo que o governo deveria estar aproveitando mais. Os governos, não é só o governo federal, o governo estadual, o governo municipal em Belém, né? Você tem todo um conjunto de oportunidades para mostrar para o mundo. Mas é necessário reconhecer a importância do que acontece paralelamente à dinâmica oficial da diplomacia, né? Então, nós temos movimentos sociais com uma série de eventos, nós temos a chamada Cúpula dos Povos. Eu realmente torço para que o governo federal consiga ajudar os movimentos que integram a Cúpula dos Povos a ter hospedagem, a se deslocarem para Belém. Você tem uma série de organizações locais que vão mostrar os seus trabalhos, né? Eu acho que tudo isso tem que ser visto como uma oportunidade para o Pará, para Belém, para a Amazônia, ser valorizada no plano internacional. Então, eu não tiro a importância desses eventos paralelos. Na verdade, sempre considerei esse tipo de movimentação importante. Desde a Rio 92, eu estava lá na Rio 92, tinha crachá para a área oficial, mas não saía lá do Aterro do Flamengo, dos eventos paralelos, sabe? Eu realmente acho os debates relevantes, né? E também uma arena de oportunidades para o Brasil, em termos de acordos bilaterais, de intercâmbio entre organizações da sociedade civil daqui com outras que estão no mundo inteiro. Então, isso tudo é importante. Mas a COP em Belém, e não de Belém, né? Ou a COP na Amazônia,
ela gera uma expectativa, tem gerado uma expectativa como se os problemas da Amazônia fossem ser resolvidos nas negociações oficiais. E isso não é verdade. A gente tem que ser bem claro quanto a isso. Pela reunião que aconteceu em Bonn, em julho, na Alemanha, é sempre uma pré-COP, a reunião de Bonn. Os temas principais são a adaptação à mudança do clima, o que é relevante, né? Porque com a crise climática, a adaptação ganha muita força. Só para o pessoal diferenciar, quando eu falo em mitigação, eu estou falando em redução das emissões de gás de efeito estufa. Quando eu falo em adaptação, eu estou ajustando uma série de políticas públicas e os territórios para serem mais resilientes aos efeitos negativos da crise climática. São duas coisas que se complementam, elas não se substituem. Mitigação e adaptação têm que ocorrer, né? Ao mesmo tempo, né? De preferência. Isso, ao mesmo Tá meio tempo. urgente. Mas o mundo, desde a Rio 92, discute muito mais mitigação, que é o centro do problema, né? É o patógeno da doença do planeta, né? O aquecimento global, né? Ele discute muito mais mitigação do que adaptação, e temos, então, uma lacuna em termos de ações de adaptação no Brasil e no mundo, né? E isso tudo piora porque os recursos necessários para as ações de adaptação são muito mais altos do que a própria mitigação. Para ver isso, basta olhar o plano clima que o governo está fazendo. O governo está discutindo o plano clima. Tem uma estratégia para mitigação, outra para adaptação. A parte de adaptação tem 16 planos setoriais, a parte de mitigação 7. Aí já dá para ter uma ideia de que a adaptação pega a esplanada dos ministérios inteira. Isso pode ter alguma coisa a ver com essa diferenciação do norte e do sul global, assim, porque o sul global tem essa desigualdade internacional, né, do sul global ser bem mais afetado do que o norte, enquanto o norte lidera nas emissões e continua aí fingindo que a crise climática está, apesar dele ainda ser muito afetado, até tem muitos casos na Europa de secas. Então, hoje está tudo muito espalhado, mas há vários países que não emitem praticamente nada e vão ser simplesmente afundados pelo aumento do nível do mar, né? Tem vários casos bem drásticos, mas é importante falar que o Brasil não é o herói nessa história. O Brasil é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa. Ele está entre 5º e 6º lugar, se você não considerar a União Europeia como um conjunto, senão a União Europeia entra antes. Mas o Brasil, ele emite muito por causa do desmatamento. 46% das emissões brutas, no caso brasileiro, elas vêm da mudança de uso da terra, isso é desmatamento. Sim. Então, a gente não está de herói na história porque temos floresta. A gente decididamente não é herói porque a gente desmata demais. O nosso padrão é próximo da Indonésia, do Congo. A maior parte dos países onde pesa emissões é em energia. E no Brasil, a energia, que é basicamente o uso de diesel, é muito na parte de transporte que pesa energia para nós. No Brasil, a energia representa só 18% das nossas emissões brutas. Então, o Brasil ele não é uma China, que é a maior emissora, nem os Estados Unidos, mas o Brasil emite bem. Entendi. Bem no sentido negativo, né? Bastante. A adaptação mexe com o financiamento climático, né? A adaptação é no território, então é muito mais complicado você negociar internacionalmente. Entendi. Né? Todo mundo vai ter que investir em adaptação. A última COP, no Azerbaijão, em Baku, seria a COP da adaptação. Os movimentos sociais estavam pedindo para subir para a casa dos trilhões. Não conseguiram, muito pouco. Nossa. E é importante falar que essa discussão de financiamento, eles não queriam trazer muito explicitamente para o Rio, porque não tem ainda, pelo menos na data que nós estamos gravando esse programa, não tinha nenhuma minuta de documento sobre financiamento. E é um tema espinhoso, né? Mas eu entendo que, de uma forma ou de outra, o financiamento vai estar espalhado em todas as discussões da COP. Então, nós temos a adaptação. O outro tema que deveria sair um texto é o tema da transição justa. Tem até minutas redigidas e do Global Stocktake, a implementação do Global Stocktake, que foi finalizado. Vocês têm um documento da COP28,
que fala inclusive na questão do phase-out de petróleo, incrivelmente fala. E aí um caminho seria, na COP de Belém, você detalhar um pouco isso. Até o embaixador André Corrêa do Lago e a ex-secretária agora, né, Ana Toni, tem falado da questão do tema da redução dos combustíveis fósseis, pelo menos entrar um pouco mais do que já entrou. Porque Dubai foi só uma referência, só uma menção. Meia palavra, frase, né? meia frase. De Dubai também, né? Meia frase na COP28. Então, eles têm colocado isso internacionalmente, assim, uma tentativa de entrar, nem que seja nos documentos paralelos, dos debates paralelos, mas tem tido dificuldade. E eu acho que terão dificuldade pela própria posição brasileira de estar estimulando a expansão, internamente, a expansão da produção e uso de petróleo. Então, tem uma contradição aí que fragiliza a posição do Brasil na liderança dessa demanda, né, de que a redução do uso de petróleo, dos combustíveis fósseis e outros combustíveis fósseis entre em algum dos documentos. Então, o que nós temos de perspectiva até agora, são esses 3 documentos. Sempre pode haver surpresas, né? Mas a torcida é para que pelo menos esses saiam. Eu pessoalmente me incomoda a questão dos compromissos internos a cada país, as NDCs, né, os documentos nacionalmente determinados, estarem pouco ambiciosos no meio de uma grande crise climática, né? O Brasil foi o segundo país do mundo a entregar a atualização de sua NDC, foi no final de 2024. Mas o número, ele segue o Acordo de Paris, porque ele é mais ambicioso que a NDC anterior, é a regra do Acordo de Paris, mas nós defendemos no Observatório do Clima de que a ambição na NDC poderia ter sido muito mais forte. Então, é como se esses documentos não reconhecessem a gravidade ainda a que chegamos. Uma subestimação, né, do problema. E eu gostaria que na COP esse fosse um tema, né? Claro. Maiores ambições, assim. Vamos ver se a liderança do embaixador André Corrêa do Lago consegue avanços nesse sentido, né? Sueli, pra gente que está na ponta, assim, digo, como Gabi e eu, assim, ativistas climáticos que estão em contato com pessoas que não são especialistas no tema, a gente tem um trabalho quase que pedagógico, né? Eu tenho visitado muitos institutos federais, por exemplo, esse ano aqui em São Paulo, conversando com a molecada sobre a COP, as expectativas em relação à COP. Todo mundo pergunta, mais ou menos assim, tá bem, como que a gente obriga os países a cumprir? É uma das perguntas que mais aparecem. Pergunta de milhões. Eu falei, se ela não consegue evitar um genocídio na faixa de Gaza, quem dirá vai obrigar a China a reduzir suas emissões. Então não tem um mecanismo que obrigue os países, né, a cumprirem seus compromissos, e você tem inclusive países, como é o caso dos Estados Unidos agora, que entra e sai do Acordo de Paris a cada governo, quer dizer, volta a extrema-direita para o governo, os caras saem do Acordo de Paris, voltam a direita mais tradicional, eles voltam para o acordo, quer dizer, é uma coisa muito, muito instável, né? Mais concretamente, você acha que, para além da COP, há outros espaços onde isso está sendo debatido? Pergunto por quê. Nós temos G7, nós temos G20, né, que são realmente os espaços onde estão os países ricos, os países industrializados, países que, obviamente, têm melhores condições de financiar a própria transição do que a transição dos países pobres, entre o debate que a Gabi trouxe aqui de financiamento, etc. Sim. Mas tem algum outro lugar onde isso está sendo debatido? Porque a impressão de quem acompanha a COP, eu tive algumas nos últimos anos, é de que as COPs estão sendo muito frustrantes, ou seja, que dali não está saindo nada que realmente aponte para enfrentar a crise climática do jeito que ela deveria ser enfrentada. Então, você que acompanha outros espaços e outras discussões, dá para a gente imaginar que tem algum outro lugar onde saídas... Em outras palavras, é óbvio que o capitalismo está preparando a sua transição. O problema é que essa transição não inclui todo mundo. Ela deixa metade da humanidade pelo caminho. A solução é uma transição malthusiana, né, que extermina metade da humanidade. Mas tem alguns outros espaços para além da COP onde saídas estão sendo debatidas, espaços para além daqueles, claro, onde participa o Observatório do Clima, os movimentos sociais, que a gente sabe que estão o tempo todo formulando alternativas e formulando saídas. Mas para além dos espaços de movimentos sociais? Sim. Em primeiro lugar, assim, eu acho que o multilateralismo à la COP, ele está em crise não só em relação ao clima, mas em geral. É verdade. Né?
Então, o mundo está tendo dificuldade em tomar decisões efetivas sobre temas que envolvem toda a humanidade. Então, nós estamos numa crise do multilateralismo. A torcida é que melhore, porque é pior sem ele, né? Mas eu sempre defendi que o país deve olhar para todos os espaços de articulação possíveis, né? Então, por exemplo, em termos de emissões, nós somos mais parecidos com a Indonésia do que, vamos dizer, com a Rússia e com a Índia, né? Que tem o mesmo tipo de, assim, uma economia com muita pobreza, mas tem a Rússia e a Índia dependem muito por exemplo, de carvão para energia, a gente não depende. Claro. Vamos dizer que a gente esteja mais perto da Indonésia ou do Congo, que são países que emitem muito por desmatamento, né? Uma união entre os três para articular determinadas medidas com essa cara regionalizada, eu acho super interessante, tá? Até para buscar financiamento para o problema principal nesses países, né? Que é a questão do desmatamento, né? E desmatamento, gente, legal ou ilegal, porque o planeta Terra não sabe se tirou licença do IBAMA ou do órgão ambiental estadual, Claro. tá? Tem que cortar mesmo, inclusive o legal. Sim. A gente tem muito essa discussão, né? Claro. Mas, assim, em termos de clima, não importa, né? Então, se para conter o desmatamento que os proprietários rurais podem fazer, precisa de recursos, a gente tem que ir atrás desses recursos. E retomar a cobertura vegetal, porque a gente fala Isso. muito de conter o desmatamento, Mas não em recuperação. não em recuperação. E recuperação é medida tanto de mitigação, porque sequestra gás de efeito estufa, quanto de adaptação, porque torna os territórios mais resilientes. Restauração, recuperação florestal, de qualquer tipo de vegetação nativa, é o bicho, é uma excelente solução, né? E o Brasil tem um potencial. Então, vamos obter recursos para recuperar áreas, para poder melhorar a nossa situação climática, né? Então, isso seria um exemplo de pegar países que têm, se unir com um país que tem o mesmo perfil de emissões. Outro, Amazônia, gente. Uma união dos países da Pan-Amazônia contra, por exemplo, a exploração de petróleo, e essa movimentação já está acontecendo, né? Ainda não está assim. Ótimo. A movimentação política ela está acontecendo. Tem muitos movimentos sociais, tem inclusive parte dos países já olhando assim. O próprio presidente da Colômbia, né, Gustavo Petro, tem sido o principal voz hoje do chefe de Estado Sim. da Amazônia, né? Isso. E essa liderança que ele está tendo é super importante. É super importante, né? Então o Brasil se olhando na Pan-Amazônia. Sabe? Então, eu defendo que esses espaços de atuação entre os países podem ser os mais variados possíveis e que a gente não pode criar tanta expectativa que somente as COPs anuais vão resolver a política climática internacional. Então, essa é a minha visão. Quer dizer, é muito mais complexo do que a gente entende e do que a gente pratica, porque na prática, não é que o Itamaraty não vá nos outros espaços, mas é que quando se fala em clima, toda a atenção é voltada para a reunião anual e que não dá muito tempo de mudar as coisas, gente. Então, vamos dizer que a próxima COP seja a Austrália, que parece que é um dos candidatos. Daqui a um ano, nós já vamos estar fazendo outra COP. O que a gente vai conseguir realmente avançar daqui a um ano? Então, a gente gera expectativas demasiadas, né? E acho que temos que entender as limitações e não nos livrarmos da COP, porque é importante. Algum espaço tem que estar todo mundo junto. Por favor. Não dá para assumir com o multilateralismo e achar que só outras soluções. Em relação aos Estados Unidos, Juliano, eu tenho uma visão assim. Eu, sinceramente, eu acho melhor que saiam mesmo e não atrapalhem, sabe? Eu não sei se eu estou sendo muito técnica, sabe? Mas quando eles estão, eles atrapalham mais do que ajudam. Porque quando eles estão, fica uma indecisão, sempre vem a dificuldade de fechar os documentos. Eles são, é o país que é o segundo maior emissor, né? A China já passou, tem uns anos. Mas, e a China é uma outra realidade, mas historicamente os Estados Unidos têm uma responsabilidade gigante nas emissões, né?
Mas eu atualmente acho melhor, então saia, mas deixa a gente tentar trabalhar e obter uns documentos mais fortes na COP, né? Nossa, eu não sei como foi a sua experiência na COP, Ju, mas quando eu fui como Juventude Climática junto com o Fridays for Future, né? Que é o movimento Cestas pelo Futuro, que começou com a Greta. E a gente foi a primeira delegação jovem do movimento. Foi assustador, assim, a gente teve todo um suporte dos movimentos, foi na Escócia, foi a COP26 em 2021, e foi assustador, porque eu fui com aquela esperança de, tipo, vamos para um evento, um espaço privilegiado, né, onde vão estar todo mundo lá, você vê as lideranças andando na COP com uma naturalidade que é assustador para quem nunca imaginou estar num espaço como esse. E eu voltei traumatizada, porque eu esperava genuinamente que a gente fosse ter... Fui com essa esperança, né? Imaginei que a gente fosse ter um acordo, que fosse trazer qualquer solução, né? Sim, fui sonhando. Mas foi muito bom, porque eu comecei a me voltar mais pro nosso próprio território, né? E aí vem aquela frase que é do pensar globalmente... Pensar globalmente, agir localmente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo só para você não perder a esperança, deve saber. Obrigada. E é uma das coisas que eu mais me orgulhei de trabalhar na minha vida, é na ação da pedalada climática, no governo Bolsonaro. É uma ação popular, ninguém liga para ação popular, né? Quando a gente propõe alguma coisa de ação popular, o pessoal começa a rir, não vai dar em nada, né? É uma ação popular movida por 6 jovens ativistas, 4 do Engajamundo e 2 do Fridays for Future Brasil. Sim. Contra a NDC que foi publicada pelo governo Bolsonaro, porque ela feria o Acordo de Paris. Eles mantiveram o mesmo percentual de ambição, mas usaram um outro inventário, e em que o volume de emissões do ano base, que é 2005, a gente usa o 2005 de base, ele ficou maior. Quando eles colocaram o número base maior e você aplicava os mesmos percentuais, dava menos, na verdade admitia menos ambição, dava mais emissões. Olha. Em 2030. E a gente chamou isso de pedalada. Os jovens resolveram fazer uma ação popular, apoiados por todos os ex-ministros do meio ambiente. Muito bom. E o Observatório do Clima fez a parte de suporte jurídico, advogou, né? Para os jovens, uma das advogadas era eu. E nós conseguimos, depois quando entrou o governo Lula III, nós conseguimos um acordo, a AGU entrou em negociação com os jovens e nós conseguimos um acordo, e a NDC do Brasil foi mudada, foi alterada a partir desse acordo. Então, 6 jovens ativistas mudaram a NDC do Brasil. Sim. Então, essa é, para mim, assim, mostra que, por uma ação popular, gente, que é de graça. Sim. Né? Sim. Mostra que os jovens podem fazer a diferença. Sim, sim. Conforme a gente vai lutando, a gente vai vendo que o melhor da COP são os espaços da população, né? A luta climática também é uma luta que se fortalece quando o povo se apropria da pauta e busca pelos próprios direitos, né? O avanço vem da gente mesmo, né? Muito, muito bom ouvir isso, nossa. E é isso, nós vamos fechar a nossa primeira temporada do Manual de Sobrevivência com esperança. Com esperança. A Sueli Araújo, que já enfrentou muitas batalhas, desde decisões governamentais para impedir a perfuração de petróleo, né? A perfuração para exploração e pesquisa de petróleo na foz do Amazonas, até a atuação como advogada, como ativista climática, socioambiental. Sueli, muito obrigado pela tua participação aqui no Manual de Sobrevivência. Eu que agradeço, gente. Acho que podemos fechar com esperança. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente não pode deixar de lutar e várias vezes a gente consegue vitórias, né? Aos poucos, mas tem que acreditar nelas. Ai, fiquei feliz. Esperança é o melhor combustível, né? E é renovável. Que ótimo. É isso. E, Gabi, a gente aqui na nossa jornada, nesses 8 episódios do Manual de Sobrevivência, todo episódio, a gente escreve um capítulo do nosso Manual de Sobrevivência. Literalmente um manual para a gente pensar como enfrentar a crise climática, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil de Fato e também nos tocadores de podcast. Que página nós escrevemos hoje do nosso Manual de Sobrevivência, Gabriela Brasili? Já para aproveitar essa mensagem de esperança e de empoderamento popular, eu acho que a COP vai avançar quanto mais próxima ela estiver do povo e quanto mais o povo se apropriar dela de todas as formas possíveis, assim. Não financeiramente, né? Porque
estamos numa situação complicada, mas digitalmente, presencialmente, espiritualmente, estamos aceitando também ajuda. Então, acho que a COP tem que ser nossa mesmo. Tá escrito, finalizado o nosso manual, assim, a COP é nossa. A COP é nossa, muito bem. Quanto mais povo, melhor para a Quanto mais COP povo, melhor. e para os destinos da luta contra a crise climática. Esse foi o último episódio do Manual de Sobrevivência. A pesquisa e roteiro é de Janaína Maurer e Cauê Scarim. A produção é de Elô Macrini. No Brasil de Fato, a direção de podcasts é de Camila Salmásio, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni e Marina Ortega. Segue a gente nas redes sociais, eu sou @JulianoPessol e a Gabi é @gabi.brasiliai. Segue também o programa no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. E claro, segue o @Brasil de Fato no YouTube e o @Rádio Brasil de Fato nas redes sociais. Muito obrigado, até mais.